Um homem veio a mim não faz muito tempo, da Índia, onde estou para ir, um bom pregador. Ele disse, irmão Branham, vim aqui, disse, uma mulher que tinha o Espírito Santo. Ele disse, era uma mulher tão afável, tão agradável. Ele disse, e ela tinha casado 4 vezes e estava vivendo com o 4º marido. E eu disse, bem, como poderia ser isso, Senhor? Ele disse, fui a ele e disse, oh, glória a Deus. Disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Era apenas um desse tipo, você sabe. Disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Disse, o Senhor me disse, eis que vou dar-lhe um sonho. Ele disse, sonhei que minha esposa, eu a vi vivendo em adultério. E ela voltou a mim e disse, oh, você me perdoa, Victor? Você me perdoa? Eu não. Ora, eu disse, claro que perdoo e aceito você de volta. Ele disse, agora foi isso o que fiz. Veja, perdoei. Eu disse, Victor, o seu sonho foi muito admirável, mas o diabo o deu a você. Ele disse, por quê? Ele não confere com a palavra de Deus. Ela está vivendo em adultério, absolutamente. Ela não pode viver com 4 homens, correto? Se ela deixar aquele e voltar para o primeiro, ela está em pior situação do que no começo. Ela tem que viver solteira o resto da vida. Eu disse, você sabe que isso não confere com a palavra de Deus. Então o seu sonho foi falso. Eu disse, não confere com isto. E quando um profeta entregava uma profecia e falavam e queriam ver se aquela profecia era verdadeira, colocavam-no diante do Urim de Tumim. E se a voz de Deus acendia as luzes no Urim de Tumim, então era absoluta, a verdade. E se um homem entregar uma interpretação, entregar um sonho, entregar alguma coisa da Bíblia ou algo assim, e não conferir com a Bíblia de Deus, é falso. Eis o Urim de Tumim hoje. A palavra de Deus fala. E essa é diretamente a voz de Deus, como o Urim de Tumim era antes da Bíblia ser escrita. Amém! Aleluia! Sinto-me meio religioso agora, e não me tome como fanático se eu quiser. Eu sei onde estou. Não estou entusiasmado. Isso mesmo, aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não me importa que tipo de sonho você teve, ou que tipo de profecia você entregou. Se não for a palavra de Deus, está errada. E não confere com essa palavra. Esse é que é o problema hoje. Um tem um sonho, um tem uma visão, um tem uma língua, um tem uma revelação. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. Vocês têm denominações e separaram tudo. Tem que se trazer isso a um fundamento definitivo. E tal é a palavra de Deus. É verdade. Igrejas serão construídas sobre dizem, Jesus volta num cavalo branco. Eu sei. Eu ouvi numa visão. Formam uma igreja desse tipo, aleluia, ele volta numa nuvem. Formam uma desse tipo, dividem-nas e separam, e uma chama o outro de poleiro de urubu, lugar onde piolho se ajunta, e tudo assim. Ora, irmão, isso serve para mostrar, em primeiro lugar, que seu coração não está certo com Deus quando você faz isso. Isso mesmo, somos irmãos, precisamos ficar um ao lado do outro, precisamos um do outro. Agora veja, Saul tinha se desviado, e vai lá. Deus, tinha escondido seu rosto dele, e foi indagar o profeta. O profeta foi tentar profetizar, e Deus se desligou, não dava visão. O profeta saiu e disse, não consigo, não. Ele nem chegou a me dizer nada sobre ti. Bem, então ele disse, Senhor, dá-me um sonho. Noite após noite, nenhum sonho veio. Então ele foi ao Urim de Tumim, e disse, Deus, tentei com os profetas, tentei com os sonhos, agora ajuda-me tu. Ajudar-me-ás, desligou. Nenhuma luz acendeu, nem um pouco. Então ele recorreu a uma feiticeira, baixa, degradada, e foi a ela e entrou rastejando e disfarçando-se. E esta feiticeira vai chamar o espírito de Samuel. Agora, sei o que você está pensando. Muitos disseram, esse não foi Samuel, mas a Bíblia disse que foi Samuel e foi Samuel. É engraçado como se capta isso, não é? Mas esse foi Samuel, a Bíblia disse que foi, e aquela feiticeira podia chamá-lo, e ela chamou Samuel. E Samuel estava num outro lugar, mas estava consciente do que se passava, e ainda se encontrava com seu manto de profeta sobre si. Por isso, irmão, quando você morrer, você não estará morto, você estará vivendo em algum lugar, num outro lugar. Deixe-me parar somente um minuto para fixar esta demonologia um pouquinho. Ela era um demônio, mas ela estava em contato chegado com o mundo espiritual. Agora, hoje, há muitos espíritas que conhecem bem mais sobre o mundo espiritual do que as próprias pessoas que professam ser cristãs. No entanto,
ela era um demônio. Nos tempos da Bíblia era a mesma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra, havia aqueles professores e sábios e mestres dos melhores que haviam saído dos melhores seminários que podemos produzir hoje. E santos, homens de reputação, tinham que ser. Se um levita fosse encontrado, tinha que ser encontrado irrepreensível, justo de todas as maneiras. E, no entanto, esse homem não sabia mais a respeito de Deus do que um coelho sabe a respeito de sapatos de neve. Quando Jesus veio, ele falhou em reconhecê-lo. Ele chamou Jesus de demônio. Ele disse, ele é Beelzebu, o príncipe do diabo, está certo? E eis que veio o tipo mais baixo de demônio, que tinha atado um homem lá nos sepulcros e tudo mais. E eles chamaram. O próprio diabo disse, sabemos quem és. És o Filho de Deus, o Santo. Está certo? Feiticeiras e feiticeiros, demônios, reconheceram-no como o Filho de Deus, enquanto que pregadores instruídos de seminários de teologia o reconheceram como Beelzebu. Qual estava certo, o diabo ou o pregador? O diabo estava. Irmão, não tem mudado muito hoje. Não reconhecem o poder de Deus. Não importa quanto de ensino você tenha, você pode aprender isso à força. Deus não está em grandes palavras. Deus está num coração honesto. Você pode ficar de pé aqui, falar grandes palavras como não sei o quê. Isso não o traz mais próximo de Deus. Você pode ficar de pé e ensaiar como repetir seu sermão e dizer essas coisas. Isso não o aproxima de Deus. Você pode aprender com um dicionário a ponto de dormir com um, e mesmo assim não o aproxima de Deus. Um coração humilde, submisso, em simplicidade é o que o traz a Deus. E isso é verdade. Amém. Um coração humilde Deus ama. Agora, não importa se você sabe o abecedário, isso não faz diferença alguma. Apenas um coração humilde. Deus habita num coração humilde. Não em instrução, não em escolas, não em teologia, seminários, não em todos esses lugares diferentes, não em palavras pomposas ou não em lugares de classe. Deus habita no coração humano. E quanto mais você puder se quebrantar, quanto mais simples, maior você pode se tornar à vista de Deus. Deixe-me apresentar-lhe algo. Vejo que seus campos estão repletos de trigo aqui. Uma ponta repleta de trigo sempre se inclina. Um raminho novo eleva-se aqui e move-se como se soubesse todas as coisas. Não tem nada na ponta. É assim que acontece com muitos desses homens que acham que tem muito na cabeça e nada no coração. Ou uma cabeça santa inclina-se ao poder, reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e crê em suas obras. Ele é o mesmo ontem. Reconhecem-no, claro, do ponto de vista histórico. Mas não é uma coisa histórica. As pessoas se levantam e dizem, eu creio em Pentecostes, quando tinham o grande derramamento e coisas assim. E pintam um fogo. Um homem com frio não pode ser aquecido por um fogo pintado. Fogo pintado não aquece. É isso o que eram. O que é hoje, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, isso é fogo pintado. Algum indivíduo morrendo de frio, dizemos, veja aquele grande fogo que fizeram. Ora, isso não aquece a pessoa. O que fizeram no Pentecostes, o que tinham no testamento inicial, temos hoje. E logo que Deus possa endireitar a coisa e ajuntar a igreja, o arrebatamento virá. Mas nem conseguimos fé para a cura divina, muito menos para o arrebatamento, porque estamos todos desorientados, um desta maneira e um daquela maneira. E o doutor fulano de tal disse que aquilo é isto. Bem, meu pregador disse que ele era isto. Há algum tempo atrás, uma mulher disse, ele é simplesmente um falsificador, disse. Meu sacerdote disse que sim. Queria que seu sacerdote viesse aqui uma vez. Veríamos quem foi o falsificador. Sim, veremos quem é o falsificador. Venha experimentar. Aqui, não há muito tempo atrás, em Harlingen, Texas, estávamos tendo um culto ali e estavam com grandes anúncios por todos os lados, em cima dos carros aquela noite quando fui para lá. Dizia que o FBI estava lá para me desmascarar como um falsificador. Então a mocinha havia sido curada em algum lugar lá no Texas. Ela estava bem lá em cima, e eu suponho que umas 1000 milhas bem lá em cima, perto de Panhandle. E isso foi lá embaixo, em Harlingen, lá na fronteira. O irmão Baxter veio e disse, irmão Branham, disse, nunca se viu confusão tal como lá embaixo, cerca de 4 ou 5 mil pessoas. Ele disse, e então, por todos os lados, o FBI vai pegá-lo na plataforma hoje à noite e desmascará-lo. Eu disse, bem, certamente fico contente por isso. Disse, sabe aquela jovenzinha que foi curada outra noite? Eu estava voltando para casa, entrando em minha sala,
ouvi alguém chorando e olhei por ali. Pensei que talvez alguém tivesse sido atacado. Era uma jovem. Eu olhei para trás, eu disse e voltei e disse: qual é o problema, moça? E eram duas jovenzinhas de pé ali, com cerca de 17 e 18 anos cada uma abraçando a outra, chorando. Disse: irmão Branham, eu sabia então que me conheciam. Disse: eu a trouxe até aqui, disse. Ela tem que ir para o hospício. E a mocinha esteve na reunião que tive lá em Lubbock, Texas, e disse: eu sabia que se chegasse a trazê-la aqui, e que o Senhor oraria por ela. Creio que Deus a curará. Bem, pensei, que fé!